Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Não estranhem, nós vamos ler 23 versículos hoje. Eu vou ler esse texto, peço que os irmãos acompanhem. É o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios inteiro. São 23 versículos com uma ênfase lá no final, a ênfase final é santidade. Então, pensemos nesse texto a partir da perspectiva que Paulo esperava da igreja de Corinto, porque Paulo sabia o quanto a santidade faria diferença na igreja de Corinto. Então, nós vamos pensar nisso, nós vamos ler o texto, vou falar com as crianças e logo depois nós vamos trabalhar com essa perspectiva, as evidências de um servo de Cristo. Evidências de um servo de Cristo. A partir de 3 ideias. O servo de Cristo conhece a realidade espiritual, o servo de Cristo, ele é comprometido com os seus atos, com a prestação de conta dos seus atos, e o servo de Cristo, ele é consciente que ele é morada do Altíssimo, ele é templo mesmo do Espírito Santo. Então, Paulo queria falar sobre essas coisas, penso eu, a igreja de Corinto, a partir do amor que ele tinha pela igreja de Corinto. Leiamos o texto. Está escrito assim, acompanhe, por favor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Essa é a primeira parte do capítulo, e aqui eu pretendo desenvolver a ideia que o servo de Cristo, ele conhece uma realidade espiritual, porque ele é servo de Cristo. A segunda ideia, do versículo 10 até o versículo 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então essa é a ideia do comprometimento com a prestação de contas. Deus vê tudo o que a gente faz, tudo mesmo. Nós podemos não entender ou saber, mas Ele vê, Paulo disse. A terceira ideia, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria estultícia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então essa terceira parte, a ênfase recai sobre uma consciência de pertencimento, a quem os servos de Cristo pertencem. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus, essa é a Tua palavra, ajuda-nos a compreender, que o Teu Espírito possa fazer deste momento uma ocasião especial para comunicar graça aos nossos corações, a começar nas crianças.
e em nós adultos também. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridas crianças, aliás, o texto fala de crianças. Nós temos crianças aqui no templo e também temos crianças que nos acompanham por nossas plataformas digitais. Pastor, gostaria que vocês fizessem aí na folha que vocês sempre ilustram a pregação, 3 desenhos. E eu sou bastante repetitivo nos meus 3 desenhos normalmente, porque didaticamente gostaria que as nossas crianças sempre se lembrassem e melhorassem a sua compreensão acerca dessas ideias que normalmente eu trago aqui. Crianças, desenhem, por favor, uma Bíblia. Desenhem uma Bíblia, porque este livro, esta Bíblia, será para vocês um guia. Aquilo que vocês veem o papai e a mamãe colocarem lá no carro, que os leva. Nós temos Waze, Google Maps, alguns tempos atrás usávamos GPS e há mais tempos atrás ainda usávamos mapas físicos. Imagina aquelas viagens que a gente fazia seguindo o mapa. Eu sei que tem gente aqui que viajou muito por mapa. Hoje está tudo tão moderno, né? Mas as nossas crianças, ao verem nós, pais, buscando um caminho para seguir, elas são levadas àquele caminho também. Criança, a Bíblia é o seu Waze, é o seu GPS, é o seu mapa de destino. Então desenhe uma Bíblia olhando para essa Bíblia pensando, essa Bíblia me leva a Deus. Tá? Se eu conseguir, queridíssima criança, se eu conseguir convencer-te nessa manhã que a Bíblia é o instrumento que te leva para Deus, o pastor já cumpriu o seu propósito inicial aqui nessa manhã, tá? Bom, mas onde é que nós estudamos a Bíblia? A partir de onde nós estudamos a Bíblia? Na igreja sempre. Então, do lado da Bíblia, desenhe uma igreja, a sua de preferência. Você que entra sempre por estas portas, você que já conhece as cores, que o pastor nunca vai entender que cores são essas, porque é daltônico, mas você chega e você tem na sua mente a beleza dessa igreja. De vez em quando eu falo isso aqui para os adultos. Você já parou para pensar que essa concha acústica aponta para o alto? Veja, ela não é quadrada, ela não é redonda, ela aponta para o alto. Sabe por quê, criança? Porque igreja tem uma linguagem. Tudo aponta para Deus, para a glória de Deus. Então, quando você chega trazido pela mão do seu pai ou de sua mãe e entra nesse lugar, a primeira coisa que você vê é que essa é uma igreja que cultua Deus. Tudo isso é para Deus. Você também vê isso, criança, nos nossos vitrais. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais, você vai olhar para as gravuras, os desenhos que estão aqui nesse lugar, e você vai ver que existem 12 réplicas das janelas aqui. Pense que nós trabalhamos com uma base apostólica, são 12 apóstolos. Pensa, as 12 tribos de Judá, os 12 apóstolos. Eu sei que a criança, quando chega no primeiro momento, não avança para essa intensidade. Às vezes nem nós adultos, não é? Mas são linguagens. Isso comunica alguma coisa. O que é que nós estamos fazendo aqui? Adorando a Deus, engrandecendo o nome de Deus. Nós não viemos a uma sala de reuniões, nós não viemos a um buffet, a um café ou a um encontro comunitário. A gente veio, se assentou no lugar em que a gente está e a gente quer adorar a Deus com todo o nosso coração. Mas como é que a gente faz isso, não é? Como é que a gente chega ao alto? Como? Nós somos levados por uma força maior. Então, criança, quando você desenha aí uma igreja no seu papel, pense que ela quer apontar um caminho para você. O caminho de você ser um servo de Cristo. Tá bom, criança? E claro, uma terceira ilustração, ainda na folha de papel que você está fazendo, você desenha a Bíblia, você desenha a igreja e, de alguma forma, pense na sua família, porque você não vai conseguir ver as coisas espirituais da palavra de Deus se não tiver papai ou mamãe do seu lado. Você não vai conseguir vir à igreja sozinho se você não tiver papai, mamãe ou alguém da sua casa dizendo vamos. Então, dá valor à sua família. Tenta desenhar aí você e a sua família mais próxima, as pessoas mais próximas de você. Se é seu pai, se é sua mãe,
seus irmãos, né? E uma coisa muito especial, tente lembrar aí na sua família, quem da sua casa não é servo de Deus? Quem da sua casa não gosta das coisas de Deus? Quem da sua casa não quer se levantar num domingo de manhã para cultuar? Quem na sua casa talvez até brinca, tira onda, tira sarro das coisas de Deus e ore por essa pessoa? Não julgue, não brigue, não ofenda, ore por ela. Entre as forças espirituais maiores da existência, querida e amada criança, está a oração. Se você quiser ser uma criança forte no Senhor, você terá de ser alguém de oração. Acho que falei com as nossas crianças o suficiente. Enquanto elas vão desenhando aí, nós vamos conversar um pouco, nós aqui, adultos, sobre esta passagem. Olha como é que Paulo lidou com a igreja de Corinto. Quando Paulo conversa com a igreja de Corinto, nós temos que ter em mente uma coisa: Paulo não está dando um pito na igreja de Corinto. Paulo não está simplesmente acusando a igreja de Corinto das coisas erradas que ela faz. A perspectiva inicial de Paulo é extremamente amorosa à igreja de Corinto. Se você quiser acompanhar um pouquinho, vira 1 ou 2 páginas atrás aí na sua Bíblia e você vai perceber. Paulo dá graças a Deus a respeito dos coríntios, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus, ele diz, lá no capítulo 1, no versículo 4. Novamente, ele exorta essa igreja a ser uma igreja unida. Veja só: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisões entre vós, no capítulo 1, no versículo 10. Ele vai falar ainda no versículo 26, 1:26, ele vai falar de uma vocação clara na igreja de Corinto, e ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ou seja, Paulo está falando o tempo inteiro sobre o quanto Deus ama aquela igreja. Veja o versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Bom, Paulo amava muito a igreja de Corinto. No capítulo 2, nós vemos Paulo começando a defender o seu ministério, dizendo à igreja de Corinto: por que será que o Senhor Deus me comissionou para conversar com vocês? Será que é porque Deus me ama muito? Ou será que é porque Deus ama vocês? Eu sou um servo só, eu só estou aqui entregando a vocês o que é o amor de Deus. E aí ele vai falar no capítulo 2 sobre o caráter da sua pregação, vai falar que a igreja de Corinto precisa realmente ser aquele receptáculo, aquele recipiente, aquele vaso que o Espírito Santo enche. A igreja de Corinto precisava ser uma comunidade transbordante das coisas do Espírito, não das coisas lá daquela cidade de Corinto, que era uma cidade grande, de cultura multifacetada, de raças miscigenadas, de representantes de todos os povos, inclusive de degradação moral muito grande. Nós sabemos que Corinto foi uma das cidades mais depravadas do período apostólico. A igreja de Corinto não podia ser aquilo. Ela tinha que ser diferente. Mas como é que ela seria diferente? E então vem o capítulo 3, e aí Paulo começa a conversar com eles, como que dizendo: querida e amada igreja de Corinto, o quanto vocês conhecem da realidade espiritual. Entendamos, realidade espiritual é o conjunto de tudo, inclusive aquilo que os nossos olhos não podem ver. A realidade física normalmente é o que os nossos olhos podem ver. A realidade espiritual é aquilo que os nossos olhos podem ver e além daquilo, o que pode existir que os nossos olhos ainda não viram, que a nossa consciência ainda não absorveu, que a nossa lógica ainda não determinou no nosso cartesianismo. Estou usando aqui um pensador de muitos séculos adiante, apenas para dizer, nós gostamos das coisas certinhas, nós queremos entender tudo, mas qual a realidade espiritual que Deus propõe para a igreja de Corinto e que talvez ela ainda não conseguiu entender? E aí os primeiros versículos vão falar sobre isso.
E aí ele começa, obviamente, dizendo que ele achava que a absorção, a capacidade de absorção da igreja de Corinto estava parecida com a capacidade de absorção de uma criança. Mas veja, Paulo não está ofendendo as crianças, Paulo só está tentando dizer: tem coisas além da limitação do pensamento de vocês que envolve a igreja de Corinto. E aí ele começa dizendo isso então. Eu vou parafrasear, só para o irmão entender. Eu quis falar coisas muito profundas para vocês. Eu quis dizer que vocês são amados, separados, comissionados. Mas eu não vi tanto esse entendimento em vocês. Será que eu falei vocês não entenderam, querida igreja de Corinto? Porque eu vos dei leite a beber, não pude dar comida mais sólida, porque parece que vocês não suportariam. Se eu falasse, vou parafrasear, se eu falasse de missão, de pregação do evangelho em Corinto, talvez vocês não conseguiriam entender, não fariam a evangelização, não fariam o discipulado, porque vocês ainda não suportam essas coisas, não é? É isso que Paulo está falando com a igreja de Corinto. Qual é a capacidade dessa igreja de compreender coisas reais, de realidades espirituais? E então ele diz, olha, uma das evidências disso é que nós temos muitas contendas e dissensões. Isso não pode ser coisa espiritual. Então, enquanto Paulo vai dizendo, olha, eu estou olhando para uma igreja que eu amo muito, ficou 1 ano e 10 meses, 1 ano e 8 meses ou 10 meses, não lembro ao certo, mas é o tempo que Paulo ficou nessa região. E ele diz, olha, eu sempre preguei o evangelho, mas quando eu queria oferecer alguma coisa mais sólida, vocês recusavam. Vocês não conseguiam entender a profundidade do que é ser um cristão aí na cidade de Corinto. Então ele fez essa comparação. E vocês evidenciam isso com seus ciúmes e suas contendas, suas brigas, seus rachas, suas divisões. Na verdade, esse capítulo vai questionar muito isso. Paulo vai questionar, por que vocês, uns dizem que é de Apolo, que era um excelente pregador. Paulo não era um pregador tão esfuziante quanto Apolo, talvez. Paulo não era tão convencedor com a sua palavra. Paulo escrevia com propriedade e profundidade, mas quando pregava, parece, por algumas outras ideias que a gente tem, que as pessoas até questionavam a sua pregação, até achavam que ele era fraco na sua pregação. Então, Paulo vai dizer isso, olha, um está dizendo que é de Paulo, outro está dizendo que é de Apolo. Vocês andam segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Eles só são servos. Então, uma realidade espiritual que a igreja de Corinto precisava entender: não deveria seguir homens, não deveria confiar nos homens, sejam eles o próprio Paulo ou Apolo. Não deveriam olhar para estes homens e se compararem ou se medirem, nem para uma coisa nem para outra. O que eles deveriam compreender é que tanto Apolo, quanto Paulo, quanto Priscila, quanto Áquila, quanto tantos outros que andassem por lá, simplesmente eram servos de Deus. Paulo estava muito preocupado em ajudar a igreja de Corinto a entender que aquela era uma obra de Deus, não era uma obra de Apolo e nem era uma obra de Paulo. E eles achavam que aquela igreja ia bem se Paulo fosse o que escrevesse as cartas. Aquela igreja ia bombar em Corinto se Apolo fosse o pregador das multidões. E aí Paulo está dizendo, igreja não depende de homens, irmãos. Enquanto vocês, igreja de Corinto, acharem que igreja depende de homem e do seu poder e da sua força, vocês vão me desculpar, mas eu continuarei a chamá-los de crianças. Esse não é o entendimento de um servo de Deus, ou de uma serva de Deus. O entendimento de um servo de Deus é aquilo que Paulo termina no versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Primeira ideia então, do capítulo 3, meus irmãos, evidências de um servo de Cristo. Ele busca o conhecimento das realidades espirituais. Os seus olhos físicos, eles só vão até o seu líder ou os seus líderes, mas o seu conhecimento espiritual o ajuda a descansar. Essa não é uma obra de homens. Igreja não é obra de homens. Igreja é obra de Deus.
Lembremos sempre que um dia o Senhor Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. E quando o Senhor Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, quando se trata de igreja, não é templo. Tanto é que nós não temos ideia aqui em Corinto de um suntuoso templo em Corinto. Nós temos a ideia de pessoas. Eu edificarei as minhas pessoas, parafraseando a frase de Jesus. Eu edificarei você, o que Jesus quis dizer. Sobre esta pedra colocarei toda a estrutura. A pedra é a pedra angular, é o próprio Jesus, o colegiado apostólico. Mas eu edificarei essa gente, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Corinto precisava saber que ela estava sendo edificada por Deus e não por pessoas. Eu sei que nós somos uma igreja diferente da igreja de Corinto. Nós somos uma igreja de 98 anos, com a graça de Deus. A igreja de Corinto tinha uns 3, 4 ou 5 anos. Mas será que não pode haver, talvez, alguém entre nós que, quando ouve uma palavra dessa, olha, eu queria vos falar como a espirituais, mas não pude, tive de lhes falar como carnais. Será que não pode haver entre nós alguém que seja mais carnal que espiritual? Será que não pode haver alguém, mesmo estando em uma igreja de 98 anos, que a espiritualidade não é aquela área que domina a sua vida? Será que nós não temos entre nós, queridos e amados irmãos, que a sua Bíblia fica em casa com poeira em cima, sendo aberta só aqui, às vezes, no domingo, quando a gente abre? Já pensou? Como é que nós vamos pensar que somos espirituais, se não nos alimentarmos das coisas espirituais? Um dia, uma pessoa querida, amigo pessoal meu, ficou mais ou menos uns 10 anos, ele vivia dentro da igreja, convivia com todas as coisas, por um desentendimento em determinado dia ele se afastou da igreja e ficou uns 10 anos longe da igreja. E agora, não muitos meses, ele está retornando à igreja, não faz parte aqui do nosso círculo, é de uma outra igreja, mas somos amigos de longa data e ele me deu o privilégio de conversar sobre isso. E aí 10 anos se passaram, eu perguntei a ele, como foi a sua vida ao longo desses 10 anos? Ele falou, como alguém que não é crente, como alguém que não lê a Bíblia, não ora. Aí eu disse para ele, meu querido, você tem noção do que você causou a você mesmo, do atraso que você causou a você mesmo? Atraso de crescimento espiritual, atraso de conhecimento das coisas espirituais, atraso em relação ao que você poderia ter desfrutado em 10 anos da sua vida, ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentado todos os dias. Aí ele disse, agora eu tenho, mas durante os 10 anos da minha vida, eu não tive. Bom, ele perdeu literalmente 10 anos da sua vida de fé. Quando você me ouve falar de um exemplo assim, você não gostaria de perder 10 anos da sua vida de fé, não é verdade? É isso. Paulo estava muito preocupado que a igreja de Corinto perdesse o seu tempo não buscando a santidade, não conhecendo as coisas de Deus, simplesmente perdesse o seu tempo. E a perda de tempo, de vida, é difícil de recuperar. Eu sei que muitos de nós, quando olham para trás, talvez pensem isso também. Eita, eu já vivi isso também. Eu já tive um tempo que eu era fervoroso, que eu falava de Deus, para tudo eu colocava Deus no meio. E de repente faz algum tempo que eu já não falo mais de Deus, já não testemunho mais de Deus, já não absorvo mais as coisas de Deus. Bom, se você estiver nessa situação, graças a Deus que você está aqui hoje pela manhã, quero lhe ajudar a recuperar seu tempo perdido. Provavelmente você está perdendo tempo, sim, provavelmente. Talvez correndo atrás de muitas coisas importantes, necessárias da vida. Mas lembre-se de uma coisa, eu vou inserir um nome histórico aqui. Lutero dizia uma coisa, eu tenho muita coisa para fazer hoje, mas muita coisa para fazer hoje, que eu preciso orar pelo menos 6 horas. Bom, por aí você já entende o quanto Deus estava na vida daquele homem. Eu tenho tanta coisa para fazer, que eu preciso orar pelo menos 6 horas. Hoje é muito comum as pessoas, nós falarmos, tenho tanta coisa para fazer, que não deu tempo para orar, não deu tempo de ler as Escrituras. Né? Olhe para a igreja de Corinto e para a boa instrução que Paulo está querendo dar a ela.
Vamos crescer espiritualmente, vamos crescer na palavra, vamos crescer no entendimento que a gente não está aqui para confiar em pessoas, vamos crescer no entendimento que essa é uma obra de Deus, que nós somos uma obra de Deus. Segunda ideia, aqui na passagem, ela vai do versículo 10 até o versículo 15, na verdade, e a ênfase aqui está na prestação de contas. Veja o que está escrito no finalzinho do versículo 10. Porém, cada um veja como edifica. Porém, cada um veja como está edificando. Paulo diz que é segundo a graça que ele lançou o fundamento, como prudente construtor. Paulo diz que é outro que identifica, ele está fazendo aqui um jogo de palavras. Somos eu e Apolo somos a questão da discussão de vocês. Então eu lanço o fundamento e Apolo edifica, tá bom? Mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui para eles. E tem uma coisa, tanto eu quanto Apolo só podemos fazer uma coisa: lembrar de Jesus. Eu e ele somos servos de Jesus. Então, tanto Paulo quanto Apolo estão prestando contas que eles são servos de Cristo. Mas aí Paulo lança a pergunta à igreja: e vocês estão edificando como? Qual é a sua construção? O que você está levantando? Como você está gastando os seus dias? Se alguém edifica sobre fundamento, contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um. Prestar contas a Deus é saber que em algum momento, meus irmãos, tudo o que fazemos será revelado. O motivo de a gente prestar contas a Deus é a certeza que tudo o que existe em nós precisa vir à descoberta. Nós somos hábeis em nos esconder ou esconder nossas personalidades, nossos temperamentos, nossos sonhos até, nossas ideias. Nós somos hábeis em criar um conceito imagético de uma outra pessoa para que ela seja aceita. Nós criamos um pseudo Sérgio, um pseudo João, um pseudo José, uma pseudo Maria, para que ela seja aceita pelas pessoas. Mas a palavra de Deus diz que não é essa pessoa que a gente cria que prestará contas. Somos nós mesmos. Nós prestaremos contas. Cada um veja como está edificando a sua vida. Cada um demonstre com as suas ações e com o seu temor a Deus, porque é como é. É isso que Paulo queria que os coríntios soubessem. Os coríntios precisariam saber que eles tinham de fazer uma obra, nem importava o resultado, diz aqui o texto. Quando se prega o evangelho, não se sabe se alguém vai ser convertido. Quando se discipula alguém, não se sabe se ela vai se tornar um discípulo. Quando se ajuda alguém num tratamento de saúde, por exemplo, não se sabe se ao final ela vai dar glória a Deus. Lembrem dos leprosos, eles foram curados, mas só um voltou para dar a glória a Deus. Então não é o resultado não, igreja não vive por resultados, igreja tem uma perspectiva mundial. Nós pregamos para o mundo, nós cremos tanto em Deus, que gostaríamos que o mundo inteiro cresça em Deus. Mas nós não sabemos se o mundo crerá em Deus. É por isso que o que nós temos de fazer é prestar conta dos nossos atos. Nós não cobramos Deus, não julgamos Deus, não acusamos o mundo, não vivemos em litígio com as pessoas que não creem em Deus, mas nós precisamos prestar conta de como vivemos. Por isso essa passagem aqui tem a ver com o comprometimento, com a prestação de contas dos seus atos. Porque um dia todos os nossos atos serão revelados, é o que o texto diz. Um dia será revelado que nós fomos comissionados e cumprimos a grande comissão. Um dia será revelado que nós fomos comissionados e não cumprimos a grande comissão. Um dia será revelado que nós fomos chamados para sermos os filhos amados de Deus e confiar plenamente em Deus. E um dia pode ser revelado que nós somos chamados para confiar plenamente em Deus, mas passamos a nossa vida confiando em homens e até desconfiando de Deus. Um dia, meus irmãos, queridos irmãos, nada ficará escondido. Enquanto nós estamos nessa vida, provavelmente a gente vai continuar na arte de nos proteger. É um tipo de segurança
que nós achamos que é importante, mas na verdade, a melhor segurança seria a confissão de pecados. A melhor segurança seria, eu tenho que prestar contas ao Senhor, que eu fui chamado como filho, mas não trato Deus como pai, se for o caso. Eu fui chamado para ser um discípulo, mas me contentei com crer em Deus simplesmente. Eu fui chamado para ser um adorador, mas eu me contentei com frequentar uma igreja, outra igreja. A melhor atitude de um servo de Cristo não é justificar seus atos maus, é confessá-los, é dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Veja como Paulo amava essa igreja, porque tratava lá na raiz do problema, o pecado da igreja de Corinto. Uma igreja chamada para ser uma luz naquela região, mas com muitas brigas, muitas contendas, muitas discórdias. Uma igreja que apostava em pessoas ao invés de simplesmente crer em Deus. E aí nós vamos para a terceira ideia dessa passagem, que vai do versículo 16 até o versículo 23. E eu chamo isso de consciência de pertencimento a Deus. Então, retomando, evidências de um servo de Cristo, a partir do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Ele busca o conhecimento da realidade espiritual. Ele se compromete: eu tenho contas a prestar. É Deus que me pede, e eis-me aqui, Senhor. Seja para pedir perdão pelos meus atos, seja para agradecer pelo que o Senhor tem feito na minha vida até aqui. Mas ele não tem medo de prestar contas ao Senhor. E por fim, ele tem consciência: quem sou eu? De onde eu vim? Onde eu estou? Para onde eu vou? Eu faço tudo o que faço por uma coisa: eu não pertenço a mim mesmo. Eu sou de Cristo. Eu sou um patrimônio de Cristo. Ele é o meu Senhor e eu sou um servo dele. A sensação, o entendimento, a consciência do pertencimento era o que a igreja de Corinto deveria desenvolver. E olha só como é que Paulo usa palavras bonitas para mostrar o quanto a igreja de Corinto era amada. Versículo 16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É claro que quando você olha para um versículo assim isolado, pode parecer até uma coisa bonita, parece até um elogio para nós. Olha, Deus está dizendo que habita em mim. Que bom, eu sou a pessoa que Deus escolheu para morar. Ah, mas que bom, então Deus está em mim. Olha, que bom. Mas deixa eu lhe ajudar a entender isso um pouquinho mais profundo. Você sabe qual é o conceito de santuário e de templo? Não pode ter contaminação no templo. Você lembra que quando Paulo, em determinado momento, sabe que ele vai fazer missões em toda aquela região da Galácia, da Bitínia, de toda aquela região, Derbe, Listra, Icônio, e na segunda viagem missionária ele chama Timóteo para ir com ele. Quando ele chama Timóteo para ir com ele, é para entrar nas sinagogas e evangelizar. Timóteo já não precisava mais ser circuncidado, porque ele era crente. Em Atos 15, quando uma resolução sobre como é que as pessoas entrariam à igreja foi dada, foi dito que não precisava mais circuncidar, era só batizar. Paulo poderia só ter batizado a Timóteo, mas ele circuncida também? Por um motivo: se alguém entrasse sem ser circuncidado em alguma sinagoga, eles expulsavam da porta, não deixavam entrar. Eles pediam lá na entrada se a pessoa era circuncidada ou não. Ela tinha de demonstrar com fatos que ela era verdadeira, uma pessoa da descendência de Benjamim, de Simeão, de Naftali, das 12 tribos. Então não se aceitava na sinagoga ninguém que fosse circuncidado, porque considerava-se profanação. Templo tem um conceito de pureza, tem um conceito de santificação. Você acha que o Senhor Deus habita com prazer e alegria num coração dominado pelo pecado, dominado pelas chagas da desobediência, dominado pela soberba, dominado pelo senhorio pessoal? Você acha que Deus disputa senhorio no nosso coração? Não é assim. Não era isso que Paulo queria que a igreja de Corinto entendesse. A igreja de Corinto deveria entender: Deus mora neste lugar. Dobre-se os joelhos, venham as lágrimas aos olhos, choreis pelos vossos pecados,
soframos pelas nossas desobediências, lutemos com o pecado até o sangue, se preciso for, porque neste corpo, nessa vida, o Senhor Deus mora. Deixarei eu esta casa desarrumada, a casa do Senhor, o santuário do Senhor, o lugar da habitação de Deus? Paulo não estava elogiando os coríntios simplesmente. Paulo estava dizendo: vejam como edificam, vejam como cuidam, vejam como estão cuidando de vocês. O Senhor Deus com os seus olhos tudo vê. Nós sabemos disso. É isso que essa passagem parece levar a igreja de Corinto a compreender. O santuário de Deus, a habitação de Deus, é um templo não contaminado. É ali que Deus habita. Tem mais, tem passagens que nos ajudam a compreender. Isaías, quando escreve, diz assim: quer saber onde Deus mora? Deus mora no coração do arrependido. Quer saber onde é que é a habitação de Deus? É no coração do que sofre por seus pecados. Quer saber onde Deus vive soberanamente? É no servo, é no seu servo, é naquele que diz: vive em mim, Senhor, fala através de mim, Senhor, leva-me para onde o Senhor quer levar, Senhor, me ajude a decidir por essas decisões que eu devo tomar agora. É aquele que diz, como nós cantamos, uma das canções mais lindas que eu já vi cantar nessa igreja, é a canção Falar com Deus, que nós cantamos hoje de manhã, que você cantou bem forte: grande é o nosso Deus. Mas como nós vamos dizer, grande é o nosso Deus, Senhor, grande Tu és, se nós sairmos dessa porta e Deus vai ficar dentro da Bíblia fechada lá na nossa casa, ou Ele vai falar de novo lá no domingo de manhã, quando eu for à igreja novamente, ou quando eu ouvir uma canção no rádio e lembrar: puxa, é verdade, Deus é grande. Que história é essa, meus irmãos? É isso que Paulo queria que os coríntios entendessem. Eles precisavam entender que a evidência de um servo de Cristo passava pelo entendimento: eu não vivo para mim, eu não sou o instrumento da vitória pessoal, do sucesso pessoal, desses meus 70 ou 80 anos. Eu sou alguém que o Senhor quer que viva esses 60, 70, 80, 90 anos para Ele, para a sua glória. Eu vivo para adorá-lo. Eu não me prostro diante dos ídolos, eu não confio em príncipes e cavalos, parafraseando o Israel do Antigo Testamento. Eu não confio em mim, eu sou de Deus, eu me contento com o que Deus deu, eu vivo para que tudo o que eu puder fazer para adorar ao Senhor, eu vou fazer. Sabe para que eu comemoro os meus anos de vida? Para adorá-lo mais. Sabe por que eu me alegro em envelhecer aqui nessa terra? Porque é mais tempo que o Senhor está me dando para cultuá-lo nesse tempo junto com os meus irmãos. A igreja de Corinto não entendia bem isso. É isso. Então, existem evidências de um servo de Cristo, meus irmãos, e Paulo está lidando com eles. O ponto era a santidade. A igreja de Corinto precisaria descobrir o caminho da santidade, assim como as nossas crianças precisam conhecer o caminho da santidade desde cedo. As nossas crianças precisam conhecer que a Bíblia leva para Deus pela perspectiva da santidade. As nossas crianças precisam saber que uma igreja idônea é a igreja que prega fielmente a palavra, mesmo que às vezes a palavra machuque as pessoas, machuque a nós. A palavra machuca primeiro o pregador, pode acreditar, mas ela toca em todos nós, para que a gente compreenda uma coisa: o quanto eu sou diante do Senhor, o quanto os meus conhecimentos são santos, o quanto o meu comprometimento é santo, o quanto a minha consciência é santa. É isso que essa passagem essa passagem foi usada para a igreja de Corinto. As nossas crianças, se elas compreenderem desde cedo que santidade vem das Escrituras para a vida delas, que a igreja precisa ser uma comunidade separada e que a sua família é um núcleo separado, um núcleo santo, se nossas crianças entenderem isso, elas terão seguramente um crescimento espiritual e uma ditosa velhice. Provavelmente nossas crianças hoje serão avós conscientes, ensinarão os seus netos daqui a 50 ou 60 anos. Vamos aplicar isso aqui aos nossos dias, meus irmãos. Nós temos uma luta dentro de nós. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. A carne
fazia com que a igreja de Corinto parecesse uma criança. A carnalidade da igreja de Corinto precisava morrer. Eles não poderiam viver a vida inteira como crianças. Eles se deixariam de ser crianças quando eles fossem tomados verdadeiramente pela fé. Eu fico pensando, eu olho nos olhos de cada um de vocês aqui nessa manhã, mas eu não conheço o coração, nem vocês conhecem o meu coração, mas nós podemos nos perguntar a todos nós, o quanto espirituais nós somos. O quanto nós somos verdadeiramente espirituais. O quanto nós podemos dizer, sim Senhor, o Espírito está vencendo na minha vida. É o Espírito que vence. A carne está morrendo. Pastor, eu estou combatendo a minha carne, eu estou combatendo a minha natureza humana. Ela não vai me vencer. De vez em quando ela me derruba. Nós dizemos lá no sul, me dá um pialo. Pialo é quando derruba do cavalo. É quando o cavalo derruba quem está em cima. De vez em quando a nossa carne dá cada pialo. Irmãos, cada vez que a carne vencer, nós vamos ter consequências terríveis na nossa vida. Acredite. E cada um de nós sabe quando a carne vence, quais são as consequências. Então nós precisamos de santidade no conhecimento. E não podemos nos assoberbar ou ensoberbecer, dizendo, isso não é para mim, eu estou além dessas coisas. Cada um veja como edifica, cada um avalie o seu progresso espiritual. E uma maneira de eu e você compreendermos como está o nosso progresso espiritual é ver como nós prestamos contas dos nossos atos. Nas nossas orações, nós prestamos contas dos nossos atos. Nas nossas ações, nós prestamos conta dos nossos atos. Na nossa forma de falar, nós prestamos conta dos nossos atos. Porque tudo vai ser revelado. Talvez não foi ainda. Talvez muitos dos nossos atos já tenham sido revelados. Mas eu ouso dizer, ou pelo menos penso, a maioria dos nossos atos ainda não foram revelados, mas serão. Então, que os nossos atos sejam revelados e que eles sejam para a glória de Deus. Não temamos prestar contas. Temos um advogado junto ao Pai. Creiamos naquele que nos defende. Mas não temamos prestar conta dos nossos atos, porque querendo ou não querendo, prestaremos conta dos nossos atos. E uma última aplicação. Os filhos de Deus são peregrinos nessa terra. Eles não têm morada definitiva aqui. Os filhos de Deus têm uma morada, a morada celestial. Essa morada celestial não é vista só pelos nossos olhos, ela é vista pela nossa fé. Então, cada vez que nós chegamos a um culto para adorar ao Senhor, isso é um pouquinho da eternidade, que foi trazido, antecipado, para que nós saibamos o que é a realidade celestial. A cada oportunidade que nós temos de vivermos neste mundo separados, isolados moralmente, segregados numa ideia de separação da imoralidade, da idolatria do mundo, nós estamos demonstrando que temos consciência de quem somos. Quando cada vez temermos menos os juízos, as perseguições, quando cada vez exultarmos no Senhor pelas perseguições, quando glorificarmos ao Senhor, quando formos rechaçados por falarmos a verdade, por temermos a um Deus somente, por crermos que o nosso mediador é Jesus Cristo, somente Ele, e por causa disso sofrermos os danos, lembremos da palavra de Deus. Melhor é sofrer por fazer o que é certo, do que sofrer pelo fazer o que é errado. Pensemos nisso. Quem somos? A quem pertencemos? Porque se a igreja de Corinto compreendesse, vocês pertencem a Deus, Deus vai cuidar de vocês, ela seria tomada de uma palavra, como um dia Deus disse a Josué: sou eu que vou te ajudar, eu vou te tomar pela mão direita, eu vou te fazer guiar esse povo. Isaías, quando estava enfraquecido por conta das grandes perseguições, também ouviu de Deus: mas ei, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, eu te tomo pela tua mão direita. Quando os apóstolos estavam sozinhos em meio às inúmeras perseguições, o seu consolo estava em saber que eles pertenciam a Deus. Quando Policarpo de Esmirna, quando Justino mártir, quando tantos outros morreram
de maneira horrorosa diante do mundo, morreram sabendo a quem pertenciam. Quando John Hus, quando Girolamo Savonarola morreram e tiveram suas línguas cortadas, seus corpos queimados, morreram sabendo a quem pertenciam. Quando Lutero, quando Calvino se posicionaram sozinhos numa Europa medieval, totalmente armada contra eles, e eles precisaram sofrer os danos de serem os reformadores, eles sabiam a quem pertenciam. Quando um dia Ashbel Green Simonton, o nosso missionário presbiteriano, que chegou aqui em 12 de agosto de 1859, estava para morrer no seu leito de morte, a sua irmã diz: Simonton, você não poderia morrer? Como ficará a igreja, Simonton, que você veio plantar aqui neste país se você morrer? E a resposta serena desse homem foi: Deus levantará outros. Agora deixa eu incluir você nisso, para você entender o que é ser de Deus. Deus chamou você, Deus levantou a nós nesse tempo. Simonton viveu em 1859, nós estamos vivendo em 2023, levantados como filhos de Deus. Quem era Simonton? Assim como um dia Paulo diz: quem é Paulo? Quem é o Apolo? Servos. Quem era Simonton? Um grande servo, de um ministério curto nesse país, mas que em 7 anos levantou essa igreja, que hoje e que ao longo dos tempos foram milhões de convertidos. O entendimento de quem a gente é, a quem a gente pertence, não pode ser duvidoso no nosso coração. Minha expectativa em ler essa passagem e pensar com você é incluir você nisso. Eu e você fazemos parte do grande número de servos de Cristo, e as evidências precisam aparecer. Nós não podemos esconder as evidências a vida inteira. Que Deus nos abençoe, nos dê da sua graça, que o Espírito Santo nos ajude a compreender que um servo de Cristo evidencia que ele é servo de Cristo, porque ele conhece a realidade espiritual, porque ele não tem problema com prestar contas da sua vida, e porque ele sabe a quem pertence. Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar antes, e vamos cantar um hino, que chama-se Servos do Senhor. Amado Deus, Senhor da nossa história, Senhor da nossa vida, nós somos servos do Senhor. Ajuda-nos para que as evidências apareçam dessa serviçalidade. Ajuda-nos nisso, Senhor. Não deixa a tua igreja ter 100 anos, mas não ter conhecimento da realidade espiritual, de quem é o Senhor, do que o Senhor representa na nossa vida. Permita-nos viver esse tempo com gratidão pelo que o Senhor está construindo em nós, mas abre os nossos olhos, como um dia o profeta pediu que o Senhor abrisse os olhos de Geazi, o seu servo. Ajuda-nos a compreender as realidades espirituais, ajuda-nos a compreender que os que estão conosco são maiores e muito mais numerosos dos que estão contra nós. Senhor, ajuda-nos a compreender que prestar contas a Ti é algo que faz parte de alguém que reconhece seus pecados e quer ser santo. Ajuda-nos a nos lembrar, Senhor, dos nossos pecados para confessá-los. Senhor, dá-nos o entendimento claro de que nós não pertencemos a nós mesmos. Dá-nos esse entendimento de maneira límpida, Senhor, para que possamos descansar no senhorio de Cristo e para que tudo o que fizermos seja verdadeiramente para a glória de Deus. Conhecimento, comprometimento, consciência, pelo Espírito, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.